Paz do Messias chamado Cristo Jesus para todos vocês nesta noite, meus irmãos e minhas irmãs. Eu agora vou trazer a verdade para todos vocês entenderem e compreenderem que Jesus, Cristo, o Messias, Ele é a lei e a graça. A lei e a graça está com Jesus, Cristo. E vou mostrar para vocês porque muitos estão dizendo que não quer viver a lei e a graça, só quer viver a graça. Pois Jesus ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Então ele é a lei e a graça. Está unido. E Jesus ele está unido com Moisés e Elias. E está unido com o Pai e com o Espírito Santo. Ouçam só. No passado, no livro de Gênesis, Deus ele olhou do céu para a terra e viu que a terra estava cheirando mal. O pecado da humanidade estava demais. E então Deus viu somente Noé, um homem que era fiel e obediente ao Senhor, nosso Deus. Então Deus viu toda a humanidade, contemplou toda a humanidade e viu que a dedicação de todos os seres humanos era só praticar o mal, menos Noé e os seus 3 filhos e sua esposa e as 3 noras dele. Foi que entraram naquela arca que Deus mandou Noé construir. Então Deus, ele mandou o dilúvio e matou muitos, porque não queriam se arrepender, não queriam abominar as suas vidas pecaminosas, suas maneiras, sujeitos pecaminosos demais da conta. Não quiseram obedecer ao Senhor nosso Deus. E por isso Deus mandou que Noé chamou só os seus 3 filhos e as suas 3 noras e sua esposa. 8 pessoas se dedicaram para construir aquela barca, aquele grande barco. E mesmo assim Noé começou a pregar para o povo: arrependam-se, porque Deus vai mandar o dilúvio. E eles não quiseram ouvir a pregação de Noé, duvidaram. Porém, eles continuaram nas suas maldades. Então Deus mandou o dilúvio e os matou, menos Noé, sua esposa, Sem, seu filho, Cã, seu filho, e Jafé, seu filho, e suas 3 noras. 8 pessoas foram salvas no passado, porque Deus foi tão rígido com o povo, porque não queriam ser salvos, não queriam abandonar o erro, o pecado. E agora eu vou mostrar para que todos vocês venham entender e compreender. Livro de Mateus capítulo 5 e do versículo 17 ao versículo 20. Ouçam com atenção. E também o mesmo livro de Mateus capítulo 17, versículo 1 ao versículo 5. E também o livro de Marcos, capítulo 9, versículo 2 e versículo 13. E também
livro de Lucas, capítulo 9, versículo 28 ao versículo 36. E também o livro de João, capítulo 5, versículo 45. E o mesmo João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Ouçam com atenção. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento, e assim será até o fim de todas as coisas. Se Jesus não tirou, se Jesus deixou, se Jesus não aboliu, por que que muitos estão tirando, não querem deixar, estão abolindo, porque querem tirar, querem mudar, mas não vão conseguir. Ouçam só, portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedece à lei e ensina os outros a fazerem o mesmo será considerado grande no reino do céu. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. A pessoa que ensina errado, porque aprendeu errado, não terão honra, não terão honra. Será desconsiderado, com menos valor, desrespeitado. E também os que ensinam a obedecer é honrado, e os que aprendem também são honrados, porque são fiéis e obedientes. E também está escrito também no livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 34 em diante. Ele fala aqui, a vinda dele será como a vinda dele será como nos tempos de... Perdão. Jesus está dizendo no livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 34 em diante, ele fala que a vinda dele será como um pastor que separará as ovelhas e colocará as ovelhas do seu lado direito e as ovelhas que estão do lado direito dele, quando ele colocar, porque os bodes e os cabritos estão do lado esquerdo. Então ele vai se separar. E então ele dirá para os que estão do lado direito dele, as pessoas boas, os fiéis, os obedientes a ele. Então ele dirá, vinde benditos do meu Pai, vinde todos vocês que estão abençoados pelo meu Pai, para herdarem o reino do céu que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Meus irmãos, e muitos não querem entender, compreender que o reino dos céus é a vida eterna que você e eu iremos receber. E também os que estão do lado direito, quando ele abençoa e os leva para o reino do céu, então, quando eles entram, é grande alegria, serão bem recebidos com amor e com alegria. Então, pelos outros que estão lá esperando, por todos nós também terão alegria, prazer de nos ver. Então, meus irmãos e minhas irmãs,
Os que estiverem do lado esquerdo, ele vai dizer: apartai de mim, vos maldito, porque eu nunca vos conheci vocês. Então, os primeiros, os bons que foram colocados no seu lado direito, e ele disse: vinde bendito do meu Pai, vinde todos vocês que são abençoados pelo meu Pai, para herdar o reino dos céus que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e sede, estava necessitado, estava nu, estava descalço, estava doente, e vocês me deram remédio. Eu estava na prisão e vocês foram me visitar. Então eles perguntaram: Senhor, quando foi que nós te vimos necessitado e nós te ajudamos? Aí então ele dirá para todos: foi quando vocês fizeram a um destes dos meus pequenininhos, a um destes dos teus irmãos. Não foi a mim, não foi a eles que vocês fizeram, foi a mim que vocês fizeram. E vocês me receberam porque eu vivo em cada um de vocês. Eu vivo e moro com cada um de vocês. Não foi a eles que vocês estavam fazendo a mim. Então, ele dirá para os que estão do lado esquerdo, ele diz que: apartai de mim, vos maldito, porque eu nunca vos conheci vocês, porque eu tive fome, tive sede, estava nu, estava descalço, estava doente, estava preso, e vocês não foram me visitar. Então, os maus dirão para Jesus Cristo: Senhor, quando foi que nós te vimos necessitado? Aí ele diz: aí então Jesus vai dizer: foi quando vocês não fizeram a um deste dos meus pequenos, foi a mim que vocês não fizeram. Então, apartai de mim, vos maldito, porque eu nunca vos conheci vocês. Vão para o fogo do inferno, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Então vocês vejam com clareza, entendam que Jesus, ele é a lei e a graça. Ele é a lei e a graça, porque ele não vai ter o inocente por culpado e o culpado por inocente. Então, agora todos vocês agora entendam, compreendam que Jesus, ele veio para salvar todos, morreu naquela cruz, se entregou e morreu por todos nós. E quer salvar todos nós. Meus irmãos e minhas irmãs, e agora a gente vamos ler, como eu já disse, que é o livro de Mateus, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos lá. Aleluia, glória a Deus. Então, no capítulo 17 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 5, ele diz que 6 dias depois Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos e Tiago. E João, ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então, aquele Moisés que foi dada a lei a ele, está conversando com Jesus a respeito da lei. E Elias também estava lá conversando com Jesus. Estavam unidos os 3, a graça e a lei. Entenderam agora? Então Pedro disse a Jesus: como é bom, Senhor, estarmos aqui, Senhor, com o Senhor. E se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar, uma para o Senhor, e outra para Moisés, e outra para Elias. Isso quer dizer que Moisés irá julgar. E Jesus também, ele também veio para perdoar as pessoas.
A tenda de Jesus, qual Pedro queria construir para Jesus, era a tenda da graça, do perdão, do amor e da misericórdia e da fidelidade. E a tenda de Moisés e a tenda de Elias que Pedro queria construir era a lei que estava com eles. Então, ouçam com atenção. Jesus estava conversando com Moisés e Elias. Eles estavam falando da lei e da graça. Enquanto Pedro estava falando, uma voz brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escute o que ele diz. Aleluia, glória a Deus. E agora, livro de Marcos, capítulo 9, versículo 2 ao versículo 13. Vamos lá. Seis dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavandeira seria capaz de deixar. E os três discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor e outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, escute o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Os discípulos falaram que Jesus é a lei e a graça. Os discípulos falaram tudo o que Moisés e Elias estavam falando com Jesus. Eles obedeceram a ordem, mas disseram entre si sobre o que queria dizer essa ressurreição. Enquanto perguntava a Jesus por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro. Ele respondeu: É verdade que Elias vem primeiro para preparar tudo, mas porque é que as Escrituras Sagradas afirmam que o Filho do Homem vai sofrer muito e ser rejeitado. Eu afirmo a vocês que Elias já veio. Sabe quem é Elias? Elias é João Batista.
que veio e o maltrataram como quiseram, conforme as Escrituras Sagradas dizem a respeito dele. Agora a gente vamos ler o livro de Lucas, capítulo 9, versículo 28 e o 36. Mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu o monte para orar. Vou repetir de novo. Mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus levou Pedro e João e Tiago e subiu o monte para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Era Moisés e Elias, que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte que, de acordo com a vontade de Deus, ele ia sofrer em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus. E os 2 homens que estavam com ele, quando esses 2 homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Então Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu. Os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles. E da nuvem veio uma voz que disse: Este é o meu filho, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e naquela ocasião não disseram nada a ninguém sobre o que tinha visto. Aleluia, glória a Deus. Agora a gente vamos ler juntos, você aí e eu aqui, para que você entenda que Jesus Cristo, ele não veio para destruir a lei e nem abrogar os profetas, veio cumprir. E tudo tem que ficar até o final dos tempos. Ninguém pode tirar nenhuma letra sequer, nem um J, nem um tio pode se omitir da lei. E agora a gente vamos ler juntos o livro de João, capítulo 5, versículo 45.
Em João capítulo 5, versículo 5, Jesus ele diz que não pensem que sou eu que vou acusá-los diante do Pai. Quem vai acusá-los é Moisés, que é aquele em quem vocês confiam. E também naquela época a lei não perdoava. A lei não perdoava, mas como Jesus ele veio e trouxe a graça, o perdão e a misericórdia, então ele também é a lei, porque ele não vai ter um inocente por culpado e nem o culpado por inocente. E agora a gente vamos ler o livro de João, capítulo 8, versículo 31 e versículo 32. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado nessa noite. Amém. Então Jesus disse, para os que creem nele. Então Jesus disse para os que creram nele. Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Aleluia, glória a Deus. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se obedecer os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, seremos felizes e fiéis a Ele. E se não obedecermos, seremos infiéis e infelizes. E agora, vamos ler o livro de João, capítulo 8, versículo 31 e 32 de novo. Os escravos e os livres. Então Jesus disse para os que creram nele, os que creram nele, se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aleluia, glória a Deus. E agora todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, fiquem em paz. Amém. E até amanhã.